Olá, galerinha do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes e hoje é dia 13 de novembro de 2019. Link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. Gosta do nosso canal, quer dar uma força? Então na descrição também, conta bancária, qualquer valor, fica à vontade. Gente, é o seguinte, vamos falar aqui de Gilmar Mendes e Luiz Fux. Luiz Fux deu uma cartada aí em Gilmar Mendes aí, que até agora acho que Gilmar deve estar meio que, onde é que eu tô, como é que foi. Gilmar soltou, como se diz, né, se soltou lá no julgamento da segunda instância, atacou todo mundo, pintou e bordou, mas Fux, que também foi atacado por ele nesse dia, resolveu dar a resposta ontem, e muito bem dada. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta o sininho das notificações, não esquece o sininho das notificações. Vamos à matéria, olha só. Fux dá resposta aos incomodados que se mudem de Gilmar e suspende processo, olha só, e suspende processo contra Dallagnol. A resposta do Fux foi suspender o processo contra o Dallagnol. Vamos lá. Durante a votação da questão da prisão em segunda instância, o sempre petulante e indecoroso Gilmar Mendes voltou a afrontar Luiz Fux. Gilmar não gostou quando Fux pediu que Dias Toffoli prosseguisse com o seu voto sobre a prisão em segunda instância, após interrupções de outros ministros, principalmente do próprio Gilmar Mendes. Os incomodados que se mudem, disse Gilmar, que aproveitou a parte no voto de Toffoli para criticar a Lava Jato, como sempre, desde que mudou radicalmente de posição, né? Ele tem um vídeo na internet aí que ele é literalmente a favor da... né? Quer dizer, ele mudou radicalmente aí, né? Tem um vídeo dele aí que é bem interessante. Bom, vamos continuar. Sem graça, ante a agressividade do colega, Fux explicou que não poderia se mudar, pois estava ali exercendo o seu dever de ofício. Porém, a melhor resposta veio no momento subsequente. Fux concedeu liminar e suspendeu o processo disciplinar contra Deltan Dallagnol, que tramitava no Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. O procurador da Lava Jato iria ser julgado nesta terça-feira 12 preste atenção, por justamente atacar o trio do mal do STF, Toffoli, Gilmar e Lewandowski. Vocês entenderam? Você pode falar mal do presidente, você pode falar mal de todo mundo, você só não pode falar mal dos três patetas. A Folha já havia até antecipado o resultado do julgamento. 8-3 contra Dallagnol, dando a transparecer um jogo de cartas marcadas. A própria Folha garante que o clima azedou no STF após a decisão de Fux. Pelo visto, agora é Fux quem diz, os incomodados que se mudem. Eu fico olhando, gente, essa nossa justiça brasileira, e um aplauso aí para o nosso ministro Luiz Fux, né? Parabéns aí à atitude dele. Tinha que suspender mesmo esse negócio do Deltan Dallagnol. Isso é uma vergonha, gente. Você vê, por exemplo, aí, né, a questão do próprio presidente da República. O Lula tá aí um criminoso. Olha só que interessante, gente. Um procurador-geral fez um comentário. Não foi um ataque frontal, foi um comentário que ele fez. E por conta desse comentário, o trio Parada Dura resolveu processar o cara. Agora você tem um criminoso nas ruas, condenado, que ataca, xinga a justiça, esculhamba com a justiça, né? Usa palavras terríveis contra, né? Ofende a honra da Operação Lava Jato, ofende a honra do ministro da Justiça, ofende a honra do presidente da República. O cara declara uma guerra e chama as pessoas para um embate nas ruas, né? Vamos dizer assim, faz um discurso de ódio, um discurso de violência, truculência, como assim que eles chamam, né? E você não vê um dedo levantado desses ministros. Lewandowski, só porque um cara disse que tinha vergonha do STF, que o STF não o representava, mandou o cara para a Polícia Federal. Para vocês entenderem a dimensão, né,
da nossa situação com esses ministros da justiça que nós temos, né? Outro dia, Dias Toffoli e o próprio Gilmar Mendes comentavam um com o outro, dizendo que precisavam, né, punir Deltan Dallagnol e Sérgio Moro para servir de exemplo. Agora, baseado em quê? Baseado em mensagens do The Intercept, que nós tínhamos mensagens do futuro, nós tínhamos... Como é que é aquela palavra que você pega... como é que é o nome daquela palavra, meu Deus? Você pega ações do presente e jogam para o passado. Me fugiu agora, né? Mas enfim. Bom, só lembrar eu falo, né? E nós tivemos várias ações de prints que uma hora diziam uma coisa, os nomes eram trocados, mensagens no mesmo segundo, ou cronologia trocadas, né? Uma mensagem agora, aí a mensagem seguinte era de antes e a mensagem depois era de depois. Quer dizer, o cara estava no presente, voltava no passado, depois ia no futuro, né? Tivemos essas ações aí nas mensagens. E era em cima dessas mensagens que o próprio Gilmar Mendes e o Toffoli queriam punir o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. Bom, para vocês verem como a nossa justiça é. E aí você olha para um maior criminoso do Brasil solto fazendo o que faz de melhor, atacar e criar ódio. Agora há pouco eu trouxe para vocês uma matéria onde o Lula pede 50 mil reais porque um cara deu 10 tiros numa foto dele. Mas, há tempos passados, nós vimos aí uma professora, acho que é a professora, não lembro, né, soltando um barro em cima da foto do Bolsonaro, e era democracia, era força de expressão, era liberdade de expressão, né? Quer dizer, vocês conseguem compreender a dimensão da falta de noção da esquerda e do nosso Brasil, do aparelhamento do sistema? Os crimes são crimes dependendo de quem comete. Não importa o crime. O que importa, na verdade, é quem comete o crime. Se for de direita, é crime. Se for de esquerda, não. Aí não é crime. É liberdade, é direito, não sei do que. Tem um monte de coisa. Então, gente, a nossa justiça brasileira, infelizmente, o STF, a palavra mais essa é o STF, e setores adjacentes, né, estão comprometidos, infelizmente. Não tem mais uma bússola moral. Esse julgamento do STF da segunda instância é a prova mais clara de que a nossa justiça perdeu o leme. Perdeu. Porque você vai em 2016, esse mesmo STF que nós estamos vendo aqui hoje, foi lá e aprovou a prisão em segunda instância, votou a favor dela. Esse mesmo STF volta agora e derruba. O que é que mudou de 2016 para 2017? O fator Lula. 2016, Lula estava solto. 2019, perdão, eu falei 17 naquela hora, foi? Que mudou de 2016 para 2019. Em 2019, Lula estava preso. Esse foi a única mudança. Tem um vídeo na internet do Gilmar Mendes falando sobre a cleptocracia do PT. Você tem um vídeo do Gilmar Mendes falando sobre a corrupção da Lava Jato, como eles fizeram para se manter no poder, né? Ele inclusive fala o valor que eles arrecadaram da própria Lava Jato e que isso daria a eles tranquilidade para gastarem dinheiro até 2032. Você tem o próprio Gilmar Mendes falando que a Dilma Rousseff em 2014 gastou 300 milhões de reais numa... Gente, vocês sabem o que é isso? Olha a diferença, o nosso Bolsonaro gastou 2 milhões em uma besteirinha. Dilma Rousseff gastou 300 milhões de reais. Vocês conseguem compreender a noção das coisas? E até agora não foi punida. E esse dinheiro que ela gastou aí, gente, não foi um dinheiro do fundo partidário. Não foi um dinheiro que... Não, foi dinheiro de pilantragem, foi dinheiro roubado, foi dinheiro nosso. Não é à toa que você está na bandeira vermelha hoje, na energia elétrica.
Depois a gente quer culpar o presidente. Não é à toa que o gás está em 80 e poucos reais. O gás já chegou em 80 reais no governo Dilma. 60, 70, 80 reais no governo Dilma. Ele vem se mantendo agora, né? E infelizmente, Dilma deixou uma política econômica aí que o Bolsonaro tem que esperar se cumprir alguns prazos para poder mexer. Às vezes a gente quer culpar o presidente atual pela cagades dos presidentes anteriores, mas não entende como funciona o mecanismo político. Muitas vezes eles armam a arapuca e você fica preso nela. E o Bolsonaro, em algumas coisas, ele está preso, infelizmente. Não pode mexer certas coisas. Então, vejam como anda a situação do nosso país. Nós temos um inquérito das fake news, criado pelo STF, que é para se proteger. Aquele inquérito não tem propósito de nada, não. Ali é o seguinte, atacou os ministros, pronto, vai para o inquérito. Atacou o presidente, não tem problema. Atacou ministros da justiça e outros, não tem problema. O problema é esse ataque. Você vê que eles se acham os donos do mundo, os intocáveis. Ninguém pode criticar o STF, ninguém pode falar nada do STF. Você pode falar mal do presidente, que é o chefe maior do Estado, você pode falar mal de qualquer um, mas falou mal do STF, você vai para a Inquisição, o processo inquisidor, que é o processo meu nome, gente? Processo das fake news. Então tá aí, gente. Né? Felizmente, Deltan Dallagnol, graças a Deus e ao Luiz Fux, ele tá livre agora desse processo aí. Vai sossegar um pouco. É uma pancada para o Gilmar Mendes aprender aí. Né? A melhor resposta é essa. Eles que se acham os donos do mundo. Canal Brasil Notícias. Fui.